Bom dia a todos. Eu vou agradecer, vou citar apenas o professor Jacques, o professor Adalberto, a oportunidade aqui de participar desse evento. Vou tentar ser o mais rápido possível. E o que eu vou apresentar ao Jacques, quando me deu a incumbência de falar sobre desafios de financiamento da universidade, das 3 universidades aqui estaduais, o que eu vou expressar aqui nesses 5 a 7 minutos deriva muito mais da minha experiência, que eu participei como secretário adjunto, fui, inclusive, secretário adjunto do professor Jacques durante um ano de 2002, na Secretaria de Economia e Planejamento. Na época, esse era o nome, do que propriamente reflexões derivadas de um professor universitário. Primeira observação sobre a questão dos desafios de financiamento de qualquer entidade, particularmente de uma entidade pública, é que ela depende de 2 fatores. Ela depende de fatores subjetivos, que estão no ar e que muitas vezes são ditos em pequenos corredores, em pequenas reuniões, e depende de fatores objetivos. Fatores subjetivos, eu vou tentar sintetizar, digamos, uma história que me foi contada pelo Goldman, quando ele era o vice-governador, e, na época, o governador era o Serra, e ele era secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, e as 3 universidades são ligadas a essa secretaria. E ele comentou comigo que a vinculação de ICMS para as 3 universidades, que atualmente é 9,57%, ela foi obtida através de uma série de negociações, que, inclusive, o professor Goldenberg teve uma participação atuante, e o Goldman era, então, secretário de administração do, então, governador Quércia. E o Goldman teria dito para o governador: governador, eu sou contra essa vinculação. Eu acho um absurdo ter uma vinculação para instituições sem que tenha uma contrapartida de quais serão os destinos, ou as ações que serão desenvolvidas, qual é o programa de crescimento de vagas, quais são as ações que, efetivamente, as 3 universidades farão. E o governador Quércia respondeu: mas eu também sou contra. Mas, se você é contra, por que você está fazendo? Porque eu não quero ver reitor aqui na porta do palácio pedindo mais recursos. Então, isso sintetiza, mais ou menos, digamos, a visão que existe ainda presente sobre a questão de financiamento das universidades. Qualquer pessoa ligada a planejamento ou fazenda, seja no âmbito de estados, municípios, ou, inclusive, governo federal, são contra vinculações, porque as vinculações dificultam a montagem do orçamento. Só para os senhores terem uma ideia, no caso do Estado de São Paulo, e acompanhando o professor Jacques, nós tivemos essa experiência, para cada R$1 de arrecadação de tributos, vamos pegar o ICMS como exemplo, nós temos 30 centavos para a educação. Dentro dessa vinculação, 9,57 para as 3 universidades e 20 derivado do Fundep para a educação básica. Então, aí vai ter um problema sério de disputa de recursos entre o setor da educação, entre ensino superior e educação básica. Aí é um problema. Mas tem de cada R$1, 30 centavos para a educação, 12 centavos para a saúde, 1 centavo para a FAPESP, mais ou menos 13 centavos para serviço da dívida e aproximadamente 2,50 centavos para habitação e outras atividades sociais. Então, de cada R$1 que é arrecadado, o secretário do planejamento, ele não tem nada a fazer, ele simplesmente precisa fazer 60 centavos já estão destinados. E os outros 40 centavos ele tem que
colocar para transportes, para justiça, segurança, que também são atividades fundamentais. Então, o primeiro problema surge aí. Todo mundo é contra a vinculação. Vinculações orçamentárias é um nome, digamos, que nesses ambientes são vistos como problemas sérios. Então, aqui vai surgir, na questão do financiamento das universidades, que é uma disputa entre educação, que tem a vinculação, além da saúde e outros, contra os outros setores. E uma forma de proteção, que eu concordo, sempre é a vinculação. Eu defendo a vinculação, digamos, dentro dessa perspectiva, porque se tirar a vinculação e deixar, digamos, para o orçamento normal, certamente vão surgir outras prioridades e, provavelmente, a universidade seria prejudicada. Segunda questão, é o que eu também já comentei, é uma disputa de recursos dentro do setor educacional. Vamos pegar o ICMS novamente como exemplo. Nós temos, para cada R$1 arrecadado de ICMS, dentro da educação, já dentro da educação, nós temos que colocar 20% para a educação básica, é o que o Fundeb diz, e 9,57% para as 3 universidades. A soma já dá o R$1 praticamente. Só que existem outras atividades no âmbito da educação de responsabilidade do governo do Estado que também são importantes. Então, citando a Paula Souza, que é uma autarquia responsável pelas faculdades de tecnologia e de ensino técnico, tem algumas ainda faculdades especiais lá, do Estado, mas Medicina de Marília, não sei se ainda existe, FAENQUIL, Química de Lorena, tem algumas outras, e tem uma questão que é a universidade virtual, que hoje ainda ela está num nível, digamos, razoavelmente pequeno dentro do orçamento, mas certamente, digamos, ela vai ter uma tendência de crescimento. Então, tem, além da disputa educação como um todo com outros setores, tem uma disputa dentro da educação, que é ensino básico e ensino superior. Se nós podemos, digamos, dizer que a educação realmente é importante para o desenvolvimento econômico do país, eu acho que a gente consegue defender razoavelmente bem que a educação seja uma prioridade do governo. Mas, dentro da educação, nós vamos ter muito mais dificuldades de tentar defender a vinculação para ensino superior em detrimento do ensino básico. Aí é um outro desafio que existe. E, dentro do ensino superior, nós temos também uma dificuldade. Tradicionalmente, os governadores, pelo menos que eu tive algum contato, eles sempre tiveram muitas dificuldades de convencer as universidades estaduais a expandir vagas. Essa sempre foi uma dificuldade, mesmo porque o processo de expansão de vagas através das 3 universidades estaduais é um processo caro, em função de que existem atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, é um processo mais caro. Em função disso, a estratégia dos governadores foi fazer todo o processo de expansão de vagas do ensino superior, além das 3 estaduais, foi sempre fazer o seguinte: através das faculdades de tecnologia. Eu me recordo que, em 1995, deveriam existir apenas uma faculdade de tecnologia, uma chamada FATEC. Hoje já existem quase que 60 faculdades de tecnologia. E, se vocês observarem a estrutura do orçamento na educação, vocês vão notando cada vez mais ganha peso a Paula Souza, responsável pelo ensino técnico. E também tem agora essa outra expansão através do ensino à distância. Então, certamente, a estratégia do governo do Estado de São Paulo será tentar caminhar por esse processo de expansão através da universidade virtual. Então, eu diria, digamos que nós temos
digamos, esses desafios de tentar defender a vinculação para as universidades estaduais. Nós temos uma fragilidade adicional. Nós temos a Constituição que diz que 30% deve ser dedicado à educação, e nós temos uma lei complementar que fala do Fundeb, que são instrumentos jurídicos, a Nina conhece muito melhor do que eu, mais fortes do que a LDO. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, até o mês de abril, ela todo ano é enviada, e um dos artigos é que se coloca que o Poder Executivo destinará, no mínimo, o equivalente, mensalmente, equivalente a 9,57 para as universidades estaduais. Então, aqui tem um desafio, digamos que a nossa vinculação é a mais frágil de todas do setor educação, o que exige a cada ano todo um trabalho de que os 9,57 sejam mantidos. Eu diria, digamos, que ampliar os 9,57 é uma coisa fora de questão. Eu acho que não existe essa possibilidade. E, portanto, a defesa seria manter os 9,57. Só para finalizar, o cuidado que nós devemos ter como universidade é o seguinte, quer dizer, nós temos, digamos, as fontes de financiamento da universidade, poderiam ser os recursos públicos, que sempre, certamente, vai representar a parcela mais importante, aliado com outras duas fontes. Uma seria mensalidades, a cobrança de mensalidades nas universidades estaduais, públicas, e a terceira seria alguma questão de venda de serviços, né? Eu, em princípio, não deveria dizer isso, mas vou dizer, eu defenderia a cobrança de mensalidades. Não no sentido, digamos, que aqui, porque no Brasil é assim, em instituições públicas não pode haver cobrança de mensalidade. Deveria ser uma coisa assim, todo mundo deve pagar, exceto aqueles que não podem. Então, em princípio, digamos, a cobrança de mensalidades pelos carros que eu vejo nos estacionamentos, pelo perfil dos alunos, pelo menos aqui na Faculdade de Economia, me dá uma impressão que isso poderia ser pensado. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado com o pessoal que conhece bem orçamento, é a chamada mudança de fonte. Como o governo ele acha que os 5 são 9,57, vamos fazer uma conta de 100 bilhões de reais de ICMS por ano, dá 10 bilhões, é 12 bilhões para as universidades, mais ou menos. Pelo menos o que está previsto para o orçamento de 2017, uns 12 bilhões. E o governo, de modo geral, acha que é muito. Acha que é muito. Então, ele sempre estimularia, digamos, uma mudança, outras fontes de financiamento. A gente só precisa tomar um cuidado, que seria o efeito do ex-ministro da Saúde, Adib Jatene. O Adib Jatene batalhou pela CPMF para que os recursos da CPMF fossem destinados à saúde. Ele teve sucesso. Ele achava que tinha os recursos da saúde, que tradicionalmente o Tesouro colocava, e que os recursos da CPMF seriam uma adição. O pessoal que organizava o orçamento a nível federal simplesmente fez o seguinte: o recurso da CPMF vai para a saúde, como a lei dizia, e aquele recurso que o Tesouro colocava, eles retiraram quase que na mesma proporção. E, ao verificar, digamos, o orçamento da saúde, ele percebeu que não tinha aumentado praticamente nada, e aí ele pediu demissão. Então, esse perigo de troca de fontes sempre é muito importante, no sentido de que, se o governo perceber, olha, eles estão recebendo mais tanto dessa fonte, mais tanto de mensalidades, haverá uma tendência de dizer, bom, então não precisa mais de 9,57, nós vamos fazer essa troca. Então, esse sempre é um cuidado que nós deveríamos ter. Era isso daí. Obrigado.